Então, a questão da prova... Aqui é a prova 2, tá? Nossa. Eu usei o mesmo arquivo e... de atualizar aqui em cima. Prova 2. Legal. A questão 1 é uma questão muito parecida com a da lista. Né? Na lista tinha esse problema, que é o cálculo da velocidade de uma bala através de um pêndulo balístico. Certo? Então, esse pêndulo é composto por uma haste sem massa. Essa haste tem comprimento L e na ponta dela tem um pedaço de madeira de massa E-mão. Uma bala é atirada em direção a essa madeira e ela atinge a madeira com uma velocidade V0 na direção X. E a gente sabe que depois do choque, esse pêndulo vai subir, né? Vai fazer um ângulo θ0 com a vertical, é o ângulo final dele, e com base nesse ângulo medido, a gente quer calcular a velocidade inicial do projétil. Então, o desenho da prova era esse daqui. Então, basicamente, o que acontece é, depois que a bala bateu aqui, esse sistema vai fazer alguma coisa assim, com um ângulo θ0 aqui. Certo? Então, era esse o problema. Tá? Se ele faz isso, a gente sabe, então, que chegou aqui, ele subiu uma altura H. Definindo a energia potencial aqui embaixo como U igual a 0, tá? Lembra que a gente, tanto a energia potencial quanto o potencial, a gente tem que definir em alguma posição como ele sendo 0, né? A gente tem que definir, ele é definido a menos de uma constante, ou seja, a gente tem que definir um ponto de referência. Então, eu vou definir o ponto de referência como lá embaixo, onde o E-mão está inicialmente, como sendo U igual a 0. Tá bem? Então, vamos começar a solução. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Então, pessoal, o choque, para começar, ele é inelástico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que acontece durante o choque. Agora, quando o choque é inelástico, não tem conservação de energia. Certo? A energia cinética, ali só, naquele instante, a gente está pensando em energia cinética, né? A energia cinética não se conserva. Agora, o momento conserva. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: momento angular ou linear? Né? Tanto faz. Você pode tratar o problema das duas formas. Tá? Você pode tratar o problema como se ele estivesse rodando em torno daquele eixo, onde está pendurado o pêndulo, ou você pode tratar o problema simplesmente como um problema linear no momento do choque. Tá? Porque logo que bateu, a velocidade instantânea que o sistema adquire é na direção X também. Tá? E eu acho que conservação de momento linear é muito mais fácil de tratar, né? Porque você não precisa calcular o momento de inércia nem nada. Então, eu fiz assim, que a massa da bala vezes V0 na direção X é igual a massa total vezes um V, eu chamei de V inicial, eu chamo de inicial aí, logo depois do choque, tá? É na posição inicial do sistema. Também na direção X. Conservação de momento, obviamente, não vou adquirir momento na direção Y nesse momento, nessa situação, logo na hora do choque. Bem, então, é simplesmente igualar. Eu tenho que a velocidade que o sistema sai logo após o choque é Emin sobre Emão mais Emin vezes V0 na direção X. Então, essa é a primeira parte. Aí, quem chegou aí já ganhou um ponto. Tá? E depois do choque, não tem nenhuma outra força que é dissipativa, não tem nenhum processo de dissipação acontecendo no problema, de modo que a energia mecânica agora se conserva. Tá? E eu posso dizer, então, que a energia inicial, que é meramente energia cinética, por quê? Porque eu defini o U lá como sendo 0. Né? A gente fez assim, né? Aqui era L,
Aqui está as massas. Eu defini U igual a zero aqui embaixo. Quando esse negócio fez um ângulo aqui, olha, ele subiu um H. Então, eu sei que a energia cinética inicial é do sistema, que é a massa total do sistema, vezes a velocidade do sistema ao quadrado dividido por 2. Então, M' mais Mão, VI ao quadrado sobre 2. Conservação de energia, eu tenho que isso aí é igual a energia potencial final. Ou seja, quando chega aqui em cima, a energia cinética é zero, portanto, a energia mecânica é totalmente potencial. E temos, então, que a conservação de energia é EI, que é igual a M' mais Mão, VI ao quadrado sobre 2, é igual a E final, que é M' mais Mão, GH. Agora, esse H nada mais é do que esse tamanho aqui, pessoal. Esse tamanho aqui, olha. Isso daqui é L cosseno θ zero. Esse tamanho aqui, certo? Por pura geometria. Tá? Portanto, o H nada mais é do que L menos L cosseno θ zero. Então, é L 1 menos cosseno θ zero que está aqui. Agora, ficou fácil, né? Porque eu tenho o VI, né? O VI, eu posso, aliás, cancelar esses caras aqui, né? O M' mais Mão, e escrever que VI ao quadrado sobre 2, ou VI ao quadrado é igual a 2GL, 1 menos cosseno de θ zero. Agora eu consigo isolar o V0 simplesmente passando esse cara para cá, de modo, então, que V0 é igual a M' mais Mão sobre M', raiz quadrada de 2GL, 1 menos cosseno de θ zero. Se eu lembro da trigonometria que 1 menos cosseno de θ zero aliás, 2 vezes 1 menos cosseno de θ zero é seno ao quadrado de meio θ zero, eu faço essa mudança aqui de variável, daí fica mais bonitinho. E acabou. Chegou aqui, tirou 2. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Eu acho que não, né? Só um minutinho, pessoal. Oi, amor, você quer sair? Filha, você quer sair? Hã? O papai tá aqui, amor. Vem aqui. Vem aqui, papai. Bom, pessoal, desculpa. Vamos continuar. Questão 2. Questão 2 era mais uma questão para saber se vocês entendem sistemas de partículas, tá? E sabem calcular as diferentes quantidades físicas para um sistema de partículas, né? Então, eu falei que tinha um sistema de partículas constituído por duas partículas, uma partícula de massa 3m, uma outra partícula de massa m, e eu dava para vocês que a posição da partícula 2 e a força agindo na partícula 1. Tá? E daí eu queria saber a coordenada do centro de massa do sistema, momento linear do sistema, momento angular do sistema em relação à origem, o torque sobre o sistema em relação à origem e a energia cinética do sistema. Tá? Eu queria saber essas 5 coisinhas. Tá legal? Então, pessoal, essa questão ela é bastante bobinha, no sentido assim, que não tem nenhuma sacada, não tem nada muito difícil nela, né? E a questão dela mesmo é ver se vocês tinham compreendido qual é
como que, por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, de momento linear de um sistema, em termos do centro de massa, e momento angular do sistema, em termos do centro de massa, né? Então, vamos começar a resolver esse cara, né? Então, lembrar que são duas massinhas, essa aqui é 3M, essa daqui é M, tá? E a gente simplesmente agora precisa calcular o que acontece com o centro de massa. Bom, então, para fazer o cálculo do centro de massa, a gente precisa encontrar a posição das duas partículas. A posição da partícula 2 já é dada, né? É enunciado do problema. A posição da partícula 1, a gente vai calcular a partir da força agindo nela, tá? Usando aí a segunda lei de Newton, né? Sabendo que a força agindo na 1 era 6m y chapéu, e que a velocidade inicial é 2x chapéu, e a posição inicial é a origem, a segunda lei de Newton é simplesmente 3m, aceleração da partícula 1, igual a 6m y chapéu. Eu cancelo m, 6 com 3 aqui vira 2, certo? Ou seja, eu tenho que a partícula R1 está sendo acelerada com aceleração constante igual a 2 na direção y chapéu. Portanto, a velocidade é simplesmente a integral desse cara, de 0 a t, dá 2t y chapéu mais a velocidade inicial. A velocidade inicial era 2 na direção x, portanto, a velocidade 1 fica 2 na direção x, mais 2t na direção y. Se eu integro esse cara, eu tenho o R de 1. O R de 1 é simplesmente a integral da velocidade de 0 a t. Então, fica a integral desse cara aqui, fica 2t, mais na direção x chapéu, mais t quadrado na direção y chapéu, mais a posição inicial, que é 0. Portanto, o R1 é simplesmente 2tx chapéu, mais t quadrado na direção y chapéu. Portanto, a posição do centro de massa nada mais é do que M1R1 mais M2R2 sobre a soma das massas. Então, fica 3M vezes R1 mais M vezes R2, dividido pela soma das massas. Percebam que aqui fica 3M vezes T quadrado, aqui fica M vezes menos T quadrado, na direção Y, isso aqui cancela. Na direção X fica 6mt mais 4mt, dá 10mt, dividido por 4m, cancela as massas e fica, então, 5 meios de t na direção x, chapéu. Então, percebam vocês o seguinte, que apesar das duas massinhas estarem sendo aceleradas, o centro de massa tem um movimento retilíneo uniforme. Tá bem, pessoal? Vocês estão bastante em silêncio aí? Se tiver alguma dúvida, eu reitero para vocês me perguntarem. Bom, para calcular o momento linear do sistema, esse é direto, né? Porque a gente sabe que o momento linear do sistema nada mais é do que o momento linear do centro de massa. Ou seja, emão vezes vezão, que é 4m vezes r1 ponto ao quadrado, r1 ponto, perdão. Então, fica 4m vezes 5 meios na direção x, nada mais é, então, do que 10m na direção x. Tá joia? Letra C, momento angular. Bem, aí é o que causa mais problema nessa prova. A pessoa vai e calcula o momento angular do centro de massa. O que não é verdade, né, pessoal? Se for calculado o centro de massa em relação à origem, você tem que calcular o momento angular de cada massinha em relação ao centro de massa, certo? Que é aquela ideia, basicamente, que se você tem as duas massinhas aqui girando em torno de um eixo, o centro de massa está parado, ainda assim tem momento angular, ou seja, tem que ter momento relativo também. Ou então, simplesmente, considerar de cada massinha separada e depois somar. Tá? Bom, só um minutinho, pessoal. Amor.
Então, para massa 1, pessoal, usando a definição de momento angular, que é R vetor P, para massa 1, é simplesmente a posição que a gente calculou no último item, vetor, massa vezes velocidade. Você calcula esse produtinho vetorial aí, dá simplesmente 6mt² na direção Z, chapéu. Tá bem? Então, pessoal, para a partícula 2, a matemática é exatamente a mesma, né? O L2 é R vetor P, o R a gente foi dado no problema, e a velocidade a gente só derivar esse cara, né? Se eu derivo, fica 4 menos 6t. Então, se eu tomo esse produto vetorial, eu tenho que o L2 nada mais é do que menos 12mt² na direção Z, de modo que o L total é L1 mais L2, que é menos mt² na direção Z, chapéu. Certo? Simples assim. A letra D, calcular o torque, basta tomar a derivada temporal do L. A gente sabe que a segunda lei de Newton para rotação é que torque é igual a dl dt, portanto, o torque é menos 12mt na direção Z, chapéu. Tá joia? Beleza. A letra E, por fim, era achar a energia cinética do sistema. De novo, eu poderia achar a energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética de cada massinha na posição relativa ao centro de massa. Ou então, simplesmente achar a energia cinética de cada massinha e depois somar, que é muito mais fácil. Então, a gente faz isso. O T1 é 3m sobre 2 vezes o módulo da velocidade de 1 ao quadrado, que é 3m sobre 2, 4 mais 4t², que dá 6m, 1 mais t². E da partícula 2 é m sobre 2, 4 módulo da velocidade 2, que dá 16 mais 36t², então fica m vezes 8 mais 18t², de modo que somando me dá simplesmente m vezes 14 mais 24t². Tá bem, não tinha pessoal? como fazer o do centro de massa direto ou não? Então, Felipe, né? É. Não sei a cara dos seis, mas estou decorando a voz. Se você pode, né, faz o centro de massa, mas se a gente faz a do centro de massa, eu vou ter o T do centro de massa, mais o T1, vou chamar de T1 linha, mais o T2 linha, né, que é a velocidade, considerando a velocidade relativa ao centro de massa. Ah, certo. Legal? Dá para fazer também, o resultado é o mesmo. O que não é certo é fazer só o centro de massa, né? Porque percebam claramente isso aqui, né? Veja que a energia cinética do centro de massa está aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque o corpo está acelerando. Os dois corpos estão acelerando. Só que o centro de massa continua com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento do centro de massa é constante. Ou seja, a energia cinética do centro de massa apenas é constante. Esse termo aqui que varia bem por causa da velocidade que cada massinha está acelerando. Tá legal? Mais alguma dúvida nessa questão 2, pessoal? Eu acho que não. Então, vamos para a questão 3. A questão 3 era de gravitação. De uma nave interestelar não tripulada, com massa M, viaja, essa massa, uma historinha aí, né, que a navinha estava viajando para descobrir planetas, etc., só para ficar mais bonitinho anunciado, mas a ideia é que essa nave de massa M encontrou uma nuvem de poeira, né, penetrável, né, uma nuvem de poeira, de massa emão, e cuja densidade tem uma distribuição esférica, que é ρ0 R sobre R, para R menor que R, e ρ igual a zero se R é maior que R. Então, a gente tem uma nuvem de poeira,
Aqui, a densidade, ela começa com um zero e vai aumentando até um ρ zero aqui fora, até na borda. E depois ela cai abruptamente para zero. Tá? Então, eu quero achar a relação entre a massa e ρ zero. Tá? Essa letra A foi feita apenas para facilitar as outras letras. Tá? Os outros itens. Encontrar o potencial gravitacional e o vetor campo, o vetor força gravitacional que a nave sente quando está a uma distância d do centro da nuvem. E esse d pode ser dentro da nuvem ou fora dela. E daí eu digo que houve uma pane elétrica, de modo que ela foi atraída até o centro da nuvem. Tá? E quando ela estava no centro da nuvem, o motor voltou a funcionar e a nave saiu fugida da atração gravitacional dessa nuvem. Eu quero saber qual que foi o trabalho que o motor teve que fazer para conseguir escapar dessa nuvem. Certo? Bem, para resolver esse problema, pessoal, obviamente, o jeito mais fácil é usar as equações do modelo que a gente aprendeu usando uma superfície de Gauss, né? Usando o fluxo. Aliás, mas antes disso, para calcular a massa, a gente tem que lembrar que o ρ é dE mão dV, então a massa é integral de ρ dV. Então, basta, né, a gente escrever a massa igual a integral num volume esférico, né, como esse negócio é uma esfera, de ρ, que é ρ0 R sobre Rão, né, perceba que esse ρ0, essa densidade, ela só vale esse valor entre 0 e Rão, então essa integral vai até Rão, de R ao quadrado, sendo θ dφ de θ dr, integral em φ vai de 0 a 2π e de θ vai de 0 a π. Típico jacobiano de uma integral coordenadas esféricas, tranquilo, sem problema nenhum. O m, então, dá 4π sobre r, ρ0, integral de 0 a r de r ao cubo dr. Isso aí dá 4π sobre r, ρ0, r a quarta sobre 4, de 0 a r. Esse 4 mata com esse. Obviamente, isso daqui me dá, então, π sobre r, ρ0, r a quarta, cancela, cancela, fica r ao cubo, de modo que a massa é π ρ0 r ao cubo. Percebam que essa massa era diferente de quando se tivesse o ρ constante. Se fosse o ρ constante, seria 4/3 de π ρ r ao cubo, certo? Obviamente, essa diferença vem porque o ρ varia. Tá legal? Beleza. Então, para achar agora a força gravitacional e o potencial, a gente vai lançar a mão dessa simetria esférica e usar a superfície de Gauss. Tá? Lembrando, então, que o fluxo gravitacional através de uma superfície fechada S é igual a menos 4πg, a integral do volume dessa superfície, englobado pela superfície de ρ dV. Tá? Então, primeiro, vamos assumir que a gente está fora da nuvem. Tá? Então, nesse caso, pessoal, a integral à direita da nuvem é simplesmente o quê? Eu acho que minha animação ficou errada aqui. Não apareceu o desenho por algum motivo, mas vai que aparecer. Então, à direita da nuvem, deixa eu desenhar tudo aqui, ó. Ó, você tem a nuvem de poeira, tá? O raio dela é rão. Eu ponho uma distância d fora dela, a superfície de Gauss, eu estou pegando essa esfera verde. Tá? Se eu pego essa esfera verde, tá? O volume que eu tenho que integrar é todo esse aqui. É o dentro da esfera. Certo? Só que o ρ, nessa parte que eu vou pintar de vermelho, o ρ aqui é 0.
Então, obviamente, eu vou integrar só até aqui. Só dentro da própria nuvem. E a integral de volume dentro do volume da nuvem inteira, obviamente, é a massa da nuvem. Então, essa integral aqui fica... Opa, essa integral aqui é nada mais, nada menos que a massa da nuvem. Então, isso vira menos 4πg emão. E, de novo, por toda aquela questão de simetria que a gente viu nas aulas anteriores, a gente sabe que numa superfície de Gauss, se ela é esférica, o N chapéu está na direção R chapéu. E a força gravitacional está para cá. Ou seja, o G vai ser um G na direção R chapéu também. De modo que N escalar G dá 1. Aliás, dá G vezes 1. Ou seja, o fluxo fica, então, simplesmente G de D vezes D quadrado, seno de θ, de φ, de θ. E uma outra vantagem é que, como o G é um G apenas no módulo D, numa casca esférica de D constante, obviamente, o G é constante. Então, eu posso tirar esses dois caras aqui da integral. E essa integral aqui é a integral de nada mais, nada menos do ângulo sólido, que dá 4π. Tá? Portanto, o lado esquerdo dá GDD quadrado 4π. Igualando os dois caras, eu posso cancelar 4π lá. O G de D dá menos Gzão emão sobre D quadrado. Finalmente, eu queria calcular a força que a nave sofre num ponto D. A força que a nave sofre é menos G emão eminho sobre D quadrado na direção R chapéu. Tá bem? Isso se eu estou fora da nuvem. E qual que é o potencial que esse cara sofre? Bom, o potencial, a gente lembra que temos, então, que o G, vou rabiscar aqui, é menos o gradiente do potencial. Certo? Portanto, o potencial é integral de G escalar dr. Mas como o G está na direção R, ele é simplesmente integral de G dr. Então, é uma integral de menos a integral de G dr. O G está aqui em cima. Agora, percebam, isso aqui é uma coisa que as pessoas insistem em errar na prova. Esquecer de colocar o ponto onde o φ é zero. Eu tenho que definir. Φ é zero no infinito. Lembra lá que eu chamei de teorema do namoro à distância? Tá? Quanto mais longe, menor a atração. Então, o φ no infinito ele é zero. Então, eu faço φ de D menos φ de zero, menos φ de infinito, perdão, é igual a menos a integral de infinito até D de G dr. Tomando essa integral, então, esse cara fica simplesmente menos Gm sobre D. Note que era um resultado já esperado, dado a simetria esférica do problema. A gente sabe que, para fora da nuvem, a nuvem se comporta como uma partícula no centro de massa. Tá bem? Agora, para dentro da nuvem, as coisas ficam um pouquinho mais interessantes. Se a gente considera o fluxo ainda, né, da mesma forma que a gente estava considerando para fora da nuvem, a única diferença agora, pessoal, é que, como ela está dentro da nuvem, o G continua sendo um G de R, o N chapéu continua sendo igual a R chapéu, certo? E de modo que o lado esquerdo da solução continua sendo exatamente a mesma coisa. Certo? Não muda em nada. GD, D quadrado, 4π. Agora, o lado direito da equação, ou seja, aqui, ele muda porque agora a gente vai integrar só até D, né? De novo, as minhas animações ficaram meio zoadas aqui.
porque eu preparei a aula essa madrugada, então não consegui checar com cuidado. Mas o que dá para ver aqui é o seguinte, se eu pego o ponto D aqui, a superfície de Gauss que eu estou pegando é essa superfície verde. Portanto, eu vou integrar só aqui. Então, a minha integral no volume vai até D apenas. Não vai até R+. A integral é idêntica, só que agora, ao invés de dar R1² sobre 4, dá D² sobre 4. Cancela esse 4, fica π ρ0 D² sobre R1. Certo? Portanto, o G de D fica menos Gzão, π ρ0 D² sobre R1. Né? Então, eu falo isso aí, né, que está aqui, eu cancelo D² com esse daqui, fica 2, cancelo 4π com 4π, então fica menos G π ρ0 D² sobre R1. Tá? Se eu lembro que a massa é π ρ0 R1 ao cubo, eu posso substituir π ρ0 por Emão sobre R ao cubo, de modo que o G fica menos Gzão Emão D² sobre R², R chapéu. Portanto, a força que a massa sofre nada mais é do que menos G Emão Eminho D² sobre R² na direção R chapéu. Tá? Percebam o seguinte, pessoal. Percebam o seguinte. Se eu estou aqui, ó, exatamente na interface, exatamente em R1, se eu estou em R1, a força aqui, ela vai ser menos G Emão Eminho R1 ao quadrado sobre R1², que fica menos G Emão Eminho sobre R1 ao quadrado. Certo? Então, ela é a mesma, independente se eu vou daqui para cá ou se eu venho daqui para cá. O que faz sentido, né, pessoal? O campo ele não pode ser descontínuo. Certo? Então, ele é igual se eu venho pela direita, se eu venho por fora ou se eu venho por dentro. Tá joia? Bom, por fim, para achar o potencial gravitacional, basta fazer exatamente o que a gente já fez, que é integrar o G dr. Mas, percebam o seguinte, eu tenho que definir, né, eu sei o φ a menos de uma constante, só que eu não posso definir um outro zero, ou um outro φ0. Concordam comigo? Porque se eu faço isso, pessoal, eu vou estar definindo para vocês 2 pontos de energia potencial nula. Eu estou definindo duas referências. Eu não quero definir 2 referências, tenho que definir uma. Senão eu não consigo comparar 2 coisas. Imagina, por exemplo, se eu defino a energia potencial igual a 0 em cima de uma casa e no chão. Então, quer dizer que você calcula o quanto que dá a minha diferença de energia potencial quando eu pulo de cima da casa no chão, dá 0. Vocês concordam? O que não faz sentido físico. Então, eu tenho que considerar só uma posição como 0. E eu já considerei, que é qual? O infinito. Então, eu sei que quando eu vim lá do infinito até aqui, eu sei o meu φ de R1. Né? Então, eu vou fazer essa integral até R1. Ou seja, eu vou fazer o φ de D menos φ de R1 é igual a menos a integral de R1 até D de G de R. Então, eu estou pegando e vindo daqui até esse ponto D. Como eu sei o φ de R1, né, pelo φ que a gente calculou no item anterior, o φ de D mais G Emão sobre R1, isso daqui veio do slide anterior, é igual a G Emão R ao cubo sobre 3R² de R1 até D, que dá simplesmente G Emão D ao cubo sobre 3R² menos G Emão
R ao cubo sobre 3R à quarta, cancela esse cubo com esse quarta, certo? Portanto, o φ de D é G emão D ao cubo sobre 3R à quarta, menos G emão eminho, menos 4G emão sobre 3R, certo? Esse é o potencial dentro da esfera, da nuvem, né? Tá joia? Então, aí matou a letra B. E para achar o trabalho realizado pelo motor, então, digamos que a nave chegou aqui, né, pessoal? A nave chegou aqui. Qual que é o ônibus espacial? A nave pegou e foi embora, né, lá para o infinito, certo? Então, eu trabalho para sair aqui do zero e ir lá para o infinito, certo? Agora, eu sei que o trabalho feito pelo motor da nave é simplesmente menos o trabalho feito pela força gravitacional. O trabalho feito pela força gravitacional é menos ΔU. Portanto, o trabalho feito pelo motor é mais ΔU. Se eu vou de zero a infinito, então é o U de infinito menos o U de zero. Certo? Mas no infinito, o potencial é nulo. Portanto, o trabalho do motor nada mais é do que menos o potencial em zero. O potencial em zero aqui é quando D vai para zero. Então, ele é simplesmente 4Gzão emão sobre 3R vezes a massa M. Portanto, o trabalho do motor é simplesmente 4/3 de G emão M sobre R. Tá joia, pessoal? Simples, rápido e direto. Tá joia? Questão 4. Tá? Então, essa questão 4, você tem um bastão fino de massa desprezível com duas massinhas na ponta. Cada massa é emão, certo? E esse sistema, bastão mais massinha, está girando com velocidade angular ômega zero em torno de um eixo Z perpendicular a ele. Tá? Daí a gente desce esse sistema bastão mais massinha até encostar num disco de massa emão também, que está parado sobre uma superfície sem atrito. Todavia, existe um atrito de coeficiente μ entre o bastão, né, entre o bastão não, entre as massinhas e o disco. Né? Então, o desenho, já vou mostrar para vocês, mas o que eu quero? Eu quero calcular o momento de inércia do sistema bastão e massinhas e do disco em relação ao centro de massa. Eu quero também saber qual o torque que age no sistema bastão mais massinhas e qual o torque que age no disco no momento em que o sistema se encosta. E, por fim, eu quero saber qual é a velocidade final, velocidade angular final do sistema no momento em que esse sistema disco mais massinha, mais bastão e massinhas começam a girar com a mesma velocidade angular. Então, o desenhinho é basicamente isso daqui, né? Eu tenho esse cara girando, daí eu desço ele, encosto nesse disco, de modo que, eventualmente, tudo vai girar junto, com a velocidade de ômega. Então, para resolver esse problema, a letra A é bem simples. Né? Para o bastão mais massinha, a gente só precisa calcular o momento de inércia das massinhas, certo? Porque o bastão tem massa desprezível, e cada massinha M está a uma distância R do eixo Z. Então, portanto, para cada... Então, para cada massinha, eu tenho mr ao quadrado, portanto, o I total em relação ao eixo Z do bastão mais massinhas é 2mr ao quadrado, né? Porque tem duas massinhas.
Para o disco, a gente vai fazer aquela brincadeira de considerar os anéis, né? Então, eu penso aqui no disco e vou somando os anéisinhos, né? E considero, então, que o disco tem uma densidade constante sigma, que é emão sobre πr ao quadrado, e de modo que o momento de inércia de um anel de raio R nada mais é do que DI sigma vezes 2πr dr, que isso daqui é o dm do anel, vezes r ao quadrado, que é o raio do anel. Portanto, para o disco, I é igual a integral de 0 até R, de sigma 2πr ao cubo dr, que dá sigma 2πr a quarta sobre 4, de 0 a R. Então, se eu pego o sigma daqui, fica emão sobre πr vezes πr a quarta sobre 2. Esse aqui cancela, fica ao quadrado, π cancela com π. Então, fica simplesmente mr ao quadrado sobre 2. Legal? Bem, agora para achar o torque feito pelas massinhas no disco. Tá? Então, se eu pego uma das massinhas, tá? Se eu pego uma das massinhas, M, ela vai fazer, né, o atrito que essa massinha M vai sofrer do disco vai ser menos mi emão G teta chapéu, né? Porque se ela está girando velocidade ômega na direção teta chapéu, tá? Se ela está se movendo na direção teta chapéu, a força de atrito é na direção oposta. Então, é menos teta chapéu. Então, essa é a força de atrito que a massinha M sofre do disco, né? Portanto, essa massinha M aplica uma força de atrito no disco que é oposta, né? Que é mi emão G teta chapéu. Então, aqui eu tenho o disco, eu tenho a massinha aqui. Essa massinha está a uma distância R do centro de massa do disco, e ela está aplicando uma força nessa direção no disco. Certo? Portanto, o torque que o disco sofre devido a uma massinha é simplesmente R vetor F, que é R vetor mi emão G teta chapéu, pela regra da mão direita, R vetor teta é Z, portanto, o torque agindo aqui no disco devido à massinha é mi emão GR na direção Z chapéu. O torque total agindo no disco é 2 vezes isso, porque são duas massinhas, então é 2 mi emão GR na direção Z chapéu. Então esse aqui é o torque no disco. Agora, o torque que as massinhas, né, o sistema massinha mais bastão sofre do disco, isso é fácil, né? Pela terceira lei de Newton, o torque que um faz no outro é menos o torque que o outro faz no um, portanto, o torque que as massinhas sofrem é simplesmente menos 2.000 mgr na direção Z, chapéu. Resolvida a letra B. Para ver a letra C, a velocidade angular depois que elas estão se movendo juntas. Dá para fazer de duas formas, pessoal. Eu não sei como vocês fizeram na prova, fico até curioso, mas dá para resolver segundo a lei de Newton direto, né? Escrever que o torque é dL dt para a massinha e o torque é dL dt para o disco e resolver para cada uma delas. Ou então, simplesmente lembrar que não tem nenhuma força externa causando torque no sistema, de modo que o único torque causando, a única coisa que está causando torque são torques internos, né, da massinha no disco e do disco nas massinhas, portanto, o momento angular do sistema se conserva. Então, antes de encostar, o momento angular inicial era simplesmente o das massinhas, que era 2 emão R ao quadrado ômega zero na direção Z chapéu. E depois que elas chegaram à mesma velocidade, o L final é simplesmente a soma dos momentos angulares, dos momentos de inércia vezes ômega na direção Z chapéu.
Portanto, como o momento angular se conserva, eu tenho que 2e r ao quadrado ômega 0 z chapéu. Aqui, ó, tem o 2, se eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, fica 4, 4 mais 1, 5, então fica 5mr ao quadrado sobre 2. mr ao quadrado some, de modo que ômega fica 4/5 de ômega 0. Resolvido. Alguma dúvida, pessoal?